Oi, abençoado, oi, abençoada, Café com Pati. Hoje, o evangelho de terça-feira, evangelho de Mateus 14, 22 a 36. Conta no evangelho, né, que ontem, depois da multiplicação dos pães, todos eles estavam saciados, né? E Jesus falou que os discípulos levassem o povo para um lado e que Jesus ia para o outro. E assim Jesus foi, porque Jesus queria ficar sozinho, né? Quando Jesus ficou sozinho ali, ele mandou que os discípulos fossem pescar e a barca ficou longe, 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 longe. Jesus, depois de rezar na sua individualidade, saiu atrás dos discípulos, porém foi andando até eles sobre o mar. E eles ficaram assustados. E ventava muito e fazia muito barulho, e as ondas vinham e mexiam esse mar, e esse barco balançava. E aí eles falaram assim: quem que é aquele lá? É um fantasma. Meu Deus! Aí, de repente, Pedro falou assim: é Jesus, é o mestre. E pediu assim: Jesus, se és tu, faça com que eu possa chegar até você. Jesus falou: vem, Pedro. E Pedro foi, indo, andando no mar. Como ele estava andando no mar, ele começou a olhar aquele vento, aquelas ondas, e ficou com medo, e aí começou a afundar. E pediu para Jesus assim: mestre, me ajuda! E Jesus foi lá, pegou Pedro pela mão e foi levando Pedro. E Pedro foi de encontro a Jesus sem afundar. Conta ainda que quando Jesus chegou no barco, muitos ainda não acreditavam que era Jesus. Muitos ainda diziam assim: mas será que é tu mesmo, Senhor? Será que é tu mesmo, mestre? E ele falou: sim, sou eu, por acaso não reconheceis? E aí conta que mesmo diante da incredulidade deles, não acreditando que era Jesus, o barco continuou. Jesus chegou numa determinada cidade, que eu não me recordo o nome, eu não vou falar bobagem, mas Jesus chegou naquela cidade e o boato espalhou que Jesus estava lá, e foi um contando para o outro, e de repente aquele monte de pessoas doentes, pessoas que precisavam de milagre, e aí falaram assim: ó, se a gente não conseguir falar com ele, mas que a gente pelo menos pegue na túnica dele, e que a gente vai ser curado, que a gente encoste na túnica dele. Aguarde que tem a segunda parte desse evangelho. Aguarde. Vem comigo para a segunda parte.